Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rádio Peão, o podcast semanal da revista Você S.A. Eu sou Elisa Tosi. E eu sou Mariana Poli. Em nosso primeiro programa, nós vamos falar sobre a situação da economia brasileira. Diz a sabedoria popular que o trabalho dignifica o homem, que a mente vazia é a oficina do diabo e que Deus ajuda quem cedo madruga. Mas se o trabalho é tão importante como supõem os ditados, o que fazer quando não há trabalho? Essa é a situação do Brasil atual. Segundo dados mais recentes do IBGE, o país possui mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. O cenário é tão dramático que o número de desalentados bateu recorde. O abatimento é tamanho que 4.900.000 profissionais simplesmente desistiram de procurar um emprego. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Neste primeiro bloco, tentaremos entender por que, a despeito das promessas dos últimos 3 governos, o fantasma do desemprego segue nos assombrando. No segundo bloco, vamos mostrar aos ouvintes de que maneira a onipresente reforma da Previdência afeta a geração de empregos no Brasil e debater como os rumos de uma economia capenga podem mexer com a nossa vida no curto prazo. Para esse bate-papo, nós convidamos o engenheiro e economista Eduardo Moreira, ex-sócio do Banco Pactual e autor de 9 livros. Entre eles, O que os donos do poder não querem que você saiba. Eu sou Elisa Tosi. E eu sou Mariana Poli. Oi, Eduardo, seja bem-vindo ao nosso estúdio. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre temas tão importantes aí. Legal. Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui hoje para ajudar os nossos ouvintes é entender por que o mercado de trabalho não está reagindo. O que aconteceu? Os governantes e os analistas erraram as previsões tão otimistas? É verdade, né? Aliás, economista adora errar previsão, né? É uma profissão que ela é, nesse sentido, ela assim, permite com que você erre e continue tendo uma super reputação. Porque você erra a sua previsão e depois você vem explicar por que você errou a previsão. Então você tem sempre emprego, né? Mas o que a gente tem que pensar, antes de tudo, é o seguinte. O que gera emprego, né? Porque o emprego é uma coisa curiosa, né? Aliás, o desemprego ele é triste porque a gente está falando de pessoas que têm a capacidade de gerar riqueza, porque têm o conhecimento para gerar riqueza, elas têm a vontade de gerar riqueza, elas precisam gerar riqueza, mas elas não podem gerar riqueza. E isso é uma característica da sociedade depois que a gente passou a ter a propriedade privada, né? Porque antigamente, imagina, todos nós vivíamos numa tribo, no meio da selva, no meio da mata, no meio da savana, e aí a gente tinha vontade de gerar riqueza, porque toda a sociedade consome riqueza para poder sobreviver, isso por definição, toda a sociedade consome riqueza. Então ele tinha vontade de gerar riqueza, ele ia lá e saía em busca da caça, em busca de uma fruta para comer, em busca de água para poder beber, em busca de um pedaço de madeira para construir sua casa. Então as coisas eram muito mais simples. Hoje em dia, as pessoas continuam com a mesma necessidade de ter riqueza para poder consumir, poder sobreviver, mas ela não pode pular uma cerca e matar um boi para comer, né? Ela não pode ver uma árvore ali e colher as frutas, porque a árvore não é dela. Então, ela depende de alguém permitir que ela gere riqueza para essa outra pessoa, para ela poder ficar com um pouquinho. E aí a gente vem para essa pergunta que é o seguinte: o que faz alguém permitir, né, que você trabalhe para ele, gere riqueza para ele, né? A necessidade dessa pessoa de também gerar riqueza, né? Então você precisa que outra pessoa tenha essa necessidade de gerar riqueza para que você possa ir de carona ali pegando um pedacinho, que isso significa você ser empregado de alguém. E por que alguém começa um processo de gerar riqueza? Aliás, qual o nome desse processo de iniciar um processo de geração de riqueza? Isso se chama investir. Investir significa abrir mão de uma riqueza que você tem hoje, esperando que essa riqueza possa vir a se multiplicar lá na frente. Vamos pensar num exemplo super bobinho assim. Vamos supor que eu quero plantar milho, né? Então eu vou pegar uma semente de milho, vou botar na terra hoje, vou regar ela e vou esperar alguns meses, dependendo do milho, de 70 dias a 90 dias, eu tô fera nesse negócio agora de agricultura, para poder colher lá a espiga de milho.
Veja bem que você teve que abrir mão hoje de uma semente de milho, de água que você tinha para regar, de um pedacinho de terra que já está usado, da sua energia para poder plantar. Então você ficou mais pobre tudo isso, né? E você só fica mais pobre tudo isso com uma expectativa de que as chances disso dar certo e virar mais lá na frente, elas são boas, né? Então esse é o processo de geração de riqueza. Ele sempre acontece com o investimento. Ele começa com o investimento, sempre. E se a gente viu que para você investir, você precisa ter riqueza para abrir mão de riqueza, né? A primeira pergunta que a gente tem que ter é o seguinte: quem tem riqueza hoje em dia para poder abrir mão de um pedaço dela e iniciar esse processo de investimento? Normalmente esse processo de investimento pode ser começado ou pelo poder público ou pela iniciativa privada, né? O Brasil, depois ali do governo Lula, quando começou o governo Dilma, ele começou a dilapidar muito rapidamente a capacidade do poder público de investir. O governo Lula fez uma coisa muito inteligente no começo, que foi o seguinte: ele pegou e viu que tinha uma boa parte da população brasileira que tinha vontade de gerar riqueza e capacidade de gerar riqueza, mas não tinha riqueza para poder começar o processo. A gente viu que para você começar o processo você tem que ter um mínimo de riqueza. E começou a dar um pouco de riqueza para essas pessoas, ou estimulando programas do governo que empregavam pessoas, ou simplesmente transferindo renda mesmo, dando dinheiro para essas pessoas, como por exemplo no Bolsa Família. E isso fez a economia começar a se aquecer e se aquecer. Mas se você imaginar a riqueza como... eu sempre gosto de usar o exemplo do parquinho de areia, né? A areia é a riqueza que você tem. Então você tem montes de areia e tem buracos de areia. Aliás, toda vez que você tem um monte, em algum lugar, tem que ter um buraco. O Brasil estava cheio de buraco. Aí o que o governo do Lula fez foi o seguinte: pegou e começou a derrubar a areia do monte para tapar os buracos e as pessoas poderem voltar a brincar ali no parquinho. Só que qual o problema? Ele começou a derrubar só de um monte, que foi o monte do Estado, o monte do governo. E toda hora que você vai derrubando, uma hora acaba esse negócio. E aí, quando terminou essa areia, só sobrou os montes dos grandes banqueiros, das grandes empresas do Brasil, de pessoas que concentram muito os meios de produção, as terras cultiváveis, o capital tecnológico, etc. Aí essas pessoas chegaram e falaram o seguinte: calma aí, quem tem que investir sou eu agora? Porque a gente precisa continuar crescendo. Você está dizendo que não tem mais capacidade de investir, sobrou para mim. Agora, investir significa um risco. Se eu sou o único agora que pode investir e o país depende de mim, eu vou colocar minhas condições na mesa. E aí, para eu investir, eu quero pagar menos impostos, eu quero ter isenções fiscais, eu quero ter condições mais seguras, que o trabalhador nunca vai entrar na justiça, independente do que eu faça com ele. E eu quero que um dos meus insumos, e aí é importante as pessoas terem isso na cabeça, que isso é cruel, mas isso não é papo de comunista, não. Isso é papo de empresário. O empresário, ele olha o empregado como mais um dos insumos que ele tem. Se o cara está fazendo camisa, então um dos insumos é algodão, o outro dos insumos é energia, o outro não sei o quê, e o outro é mão de obra. É só mais um. Então, do mesmo jeito que ele tenta negociar a energia para fazer com que ela fique mais barata, ele tenta negociar, e aí, assim, da maneira mais fria possível que você puder imaginar, como quem está lidando com números numa planilha de Excel. Ele tenta negociar essa mão de obra pelo menor preço possível, né? E foi o que a gente viu acontecer ao longo dos últimos anos aí no Brasil. Uma tentativa de negociar essa mão de obra pelo menor preço possível. E como é que você negocia as condições dessa mão de obra? Você negocia com o governo, com as leis, né? De fazer com que as leis façam com que essa mão de obra seja cada vez mais barata. Só que só tem um problema nessa história toda, que esse cara tem que vender a camisa para alguém, né? E esse cara que vai comprar a camisa é uma outra pessoa que trabalha numa empresa que tá tendo a sua parcela de riqueza que ele tem direito na comunidade pressionada para cada vez ser menos por essas condições. E aí tem uma hora que o sistema trava.
tem uma hora que o sistema trava, porque o empresário até fica com condições, eu não gosto de usar essa palavra, melhores para investir, porque é tão desumano a gente usar condições melhores para investir, porque a gente está falando que as condições melhores são as condições quase que desumanas para a pessoa que está trabalhando para ele, né? Da pessoa que está sendo explorada ali por ele. Mas vamos botar assim, economicamente ele está com condições melhores para investir. Só que ele olha e fala assim, mas eu vou investir se eu não tenho demanda? Se eu não tenho para quem comprar? Porque eu não vou fazer 1.000 camisas para eu usar as 1.000 camisas, né? E aí você fica numa sinuca de bico. E aí a economia trava completamente. E o Estado que poderia chegar e falar o seguinte, não, calma aí. Eu representando a nação, porque o Estado nada mais é do que isso, ele é a pessoa jurídica que representa a nação um grupo de pessoas, ele poderia chegar e falar o seguinte, olha, eu vou destravar esse negócio. Eu vou voltar a investir. Só que o Estado nem pode mais voltar a investir porque a gente passou aquela emenda constitucional 95 que impede o Estado de investir. E aí a gente pegou aquele pior ano, 2016, foi um ano caótico, né? Vamos lembrar que em 2014 o Brasil cresceu 0,5%. 2015 e 2016 ele caiu quase 8% o PIB. Ou seja, quando a gente cai o PIB, a gente tem também uma queda de receitas brutal, porque os impostos, eles são uma consequência da atividade econômica e em todos os sentidos, né? Não só da atividade econômica, do quanto as empresas venderam, mas, por exemplo, quanto você tinha de formalidade nos empregos, se os empregos são mais informais, você tem menos arrecadação e etc. Então a gente pega aquele pior ano e fala o seguinte, olha, tá aqui, tá travado e durante 20 anos você só vai poder investir isso aqui em termos reais, que é isso aqui corrigido pela inflação. Então, hoje, a gente olha, o Estado não pode investir nada, né? A demanda é uma demanda pífia que existe para os produtos, para os bens e serviços de uma forma geral. E o empresário que está com, assim, essa missão de ser a pessoa que vai tirar a gente da crise, ele está como aquele cara que pega uma turma de refém quando assalta um banco, e tá lá do jeito dele, né? Eu quero um carro forte, quero um helicóptero, quero... quero tudo. E ele tá querendo, quero. E as pessoas estão acreditando que se der o carro forte, que se der o helicóptero, etc., a situação vai melhorar. Mas não vai. E aí ele pede outra coisa, né? É isso. Se dá o carro forte, ele pede outra coisa. Eles não entendem que o que a gente tem que fazer é deixar de ser refém da iniciativa privada. O que a gente tem que fazer é redistribuir essa capacidade de geração de riqueza. Eu tive na semana passada viajando no sertão do Ceará, tá? Eu fui em região assim de secas, região que já teve 7 anos de secas seguidos, assim, onde não chove mesmo, assim, né? Quando você tem sorte, você tem a seca verde, que é com orvalho, essas coisas assim. Que é o que está acontecendo agora, né? Isso, fica verdinho, mas não chove, né? E aí você vê umas pessoas que chegam numa terra que é absolutamente, assim, desabitada, que não tem nenhum tipo de cultivo, que é um terreno todo pedregoso, assim. E eles chegam sem nada. E aí você vai ver 10 anos depois, simplesmente porque eles foram assentados ali pela reforma agrária e deram a eles o mínimo, assim, deram um financiamento para um trator para eles poderem ter, e o resto é o famoso se vira. Mas ali eles têm uma capacidade de gerar riqueza, porque eles, por exemplo, tiveram a terra. A gente falou aqui dos meios, né? Então você pode ter terra é capital, né? Máquina é capital. Hoje em dia um software é capital, porque é capital intelectual e tecnológico. Deram a ele um pedaço de capital. Eu vi pessoas que chegaram com 60 mil reais, que foi o valor da terra, que eles tiveram que pagar um pedaço da terra há 20 anos atrás. Hoje eles têm de patrimônio acumulado mais de 5 milhões de reais. Todo mundo tem seu carro, todo mundo tem sua moto, todo mundo tem seu cultivo atrás. Então é o seguinte, o que a gente tem que fazer no Brasil é isso, dar às pessoas a possibilidade delas gerarem riqueza também para o país. E aí não tem como imaginar um país crescendo assim. E se crescer, aí vem a notícia ruim. Se crescer, esse crescimento não vai ser distribuído e não vai mudar nada para a situação da maior parte da população. Tem um estudo, gente, isso não
privilégio do Brasil, né? Usando privilégio de uma maneira sarcástica. Um estudo feito pela Oxfam que mostra que em 2017, que foi o último ano que teve esse estudo, de toda a riqueza gerada no mundo, 82% da riqueza foi parar na mão do 1% mais rico. E os 50% mais pobres ficaram com zero. Zero. Então, sabe o que significa ficar com zero? Que zero é nada. Significa o seguinte, para esses 50% mais pobres, não importa o quanto cresce. Se crescer 10%, cair 5%, crescer 3%, a vida deles continua. Eles vivem num outro mundo, eles vivem numa realidade paralela. Eles não comem a fatia desse bolo, né? Isso. Eduardo, você falou, né, da história dos empresários ali com um grupo de reféns pedindo helicóptero, enfim. Em 2016, 2017, esse helicóptero era a reforma trabalhista. Isso aí. Né? E quando ela foi aprovada em 2017, a expectativa era de que ela resolveria ali o problema do desemprego. O ministro da Fazenda, na época, Henrique Meirelles, prometeu que a reforma geraria por volta de 6 milhões de novos postos de trabalho. O que aparentemente não aconteceu. Por quê? O primeiro ponto é esse, né? Ele tornou a mão de obra mais barata ali, né? Porque quando você pega e impede essas pessoas de poder entrar na justiça, ou torna mais difícil essas pessoas poderem entrar na justiça, e aí, velho, só um adendo rapidinho, que é o seguinte, a gente fala assim, é um absurdo, no Brasil, olha o número de processos que tem na Justiça do Trabalho. Aí ninguém vê que o Brasil é o líder mundial, ou um dos líderes mundial de acidente de trabalho, né? Então, assim, como se o problema fosse a ação na justiça e não o cara tá perdendo o braço, o cara tá caindo de cima do edifício porque não tem a condição para estar trabalhando lá em cima. O problema não é esse, né? Faz o seguinte, proíbe ele de entrar na justiça, mas deixa ele sem um equipamento de proteção trabalhando no 18º andar. Resolveu um problema do país, né? Pronto, agora o cara pode voltar a investir e o outro pode morrer sem ninguém ficar preocupado com isso. Mas voltando ao assunto, a gente chegou e tornou a mão de obra mais barata, né? Só que aí é aquele problema, tornou a mão de obra mais barata, mas não tem para quem vender as coisas. O que, novamente, o governo do PT, eu vou voltar para trás também, o Fernando Henrique também, quando fez o Plano Real, o que o Plano Real e o primeiro governo do PT fizeram? Os dois. Eles jogaram areia nos buracos, eles criaram um exército de consumidores. Por que China e Índia crescem a 6, 7% todo ano? Porque eles se preocupam em criar um exército de consumidores. Eles têm um exército de consumidores. Aí você faz o demográfico jogar a seu favor. O Brasil, ele está sentado em cima de um baú de tesouro. A gente tem tudo aqui para gerar riqueza. Acho que nenhum país do mundo tem essa diversidade de riqueza que a gente tem. A gente tem petróleo, a gente tem minério, a gente tem uma costa com peixe de cima a baixo, a gente tem floresta, a gente tem água potável. Tudo que você puder imaginar, a gente tem. Só que a chave está na mão de meia dúzia de pessoas. Aí essas pessoas, essa meia dúzia de pessoas, fizeram a reforma trabalhista prometendo o seguinte, se for mais barato ali, eu vou contratar mais. E todo mundo acreditou nessa história. 2017, os bancos demitiram 17 mil pessoas. 17 mil pessoas. E o lucro deles não caiu. E o lucro deles aumentou. E a ação dos bancos subiu na bolsa. Aliás, é outra coisa que eu adoro, né? Pessoal, olha só. Olha, a economia está melhorando, a bolsa subiu, né? Então, acho que uma coisa é igual a outra, né? Então, os bancos subiram, a ação deles subiu em 2017 e 2018. Eles mandaram embora 20 mil pessoas, tiveram um lucro muito maior. E eu quero saber se essas 20 mil pessoas acham que a economia melhorou. Não se gerou emprego nenhum. Concentrou-se mais riqueza no grupo que não produz riqueza nenhuma, que é esse setor financeiro no Brasil. Existem países no mundo onde o setor financeiro contribui para o processo de geração de riqueza, não o Brasil. No Brasil, esse setor freia a geração de riqueza, totalmente. Então, essa reforma trabalhista, ela veio novamente como um negócio de refém. Aí as pessoas olham para aquilo e falam assim, eu vou ceder, porque senão ele vai dar um tiro na cabeça do refém. E essa metáfora, ela é muito boa, porque é exatamente isso. A gente se considera refém com um cara com uma arma apontada na nossa cabeça e a gente simplesmente fala sim. E aí depois, o que acontece? Quando vem a próxima exigência, a gente não consegue sequer ver que na última não adiantou nada. A gente perde a nossa capacidade de raciocínio, porque o desespero é tão grande
que a gente vê uma simetria de risco, ou seja, não, pode ser que o Eduardo esteja certo, né? E que eu não tenha que ceder ao cara. Mas e se o Eduardo estiver errado? Eu vou tomar um tiro na cabeça e morrer? Então, é com essa simetria de risco que a turma joga o tempo inteiro. Então, assim, é preciso uma coragem enorme, e eu sei dessa coragem, e por isso eu respeito as pessoas que falam, não, eu estou desempregado, minha situação está péssima há 3 anos, eu na empresa lá estou ganhando menos de um salário mínimo, sem direito nenhum, e eu não conto para ninguém, mas eu sou a favor da reforma da Previdência. Mas eu fui a favor da reforma trabalhista, mesmo sabendo que vai contra mim, porque eu preciso de alguma coisa para viver. E, assim, eu respeito o raciocínio desse cara. Eu tento, de qualquer maneira, explicar para ele que é o momento onde a gente precisa ter coragem de enfrentar esse medo e não deixar que a gente seja mais refém. Porque se a gente continuar de joelhos para essa meia dúzia de grupos, a gente não vai conseguir sair dessa situação. E foi por isso que a gente não gerou emprego nenhum. Porque a gente continuou sem ter demanda no país nenhuma, continuou sem ter demanda nenhuma no país, continuou sem dar às pessoas que eram os pequenos, né, e médios a possibilidade de investir, porque o dinheiro para eles era tão caro, os juros no Brasil é tão alto, que quando você sabe gerar riqueza, a quantidade de riqueza que você consegue gerar não é superior aos juros que você tem que pagar do dinheiro que você pega emprestado para gerar aquela riqueza. Então você não vai nunca nem tentar. Então, a pergunta é a seguinte, de onde vão vir esses novos empregos? Estão vindo muito da informalidade, né? Teve um crescimento alto dos Uber, empregos né? informais. É isso aí, vem dos Ubers, né? Da vida. E é muito triste isso, né? É muito triste porque é um emprego que não dá nenhum tipo de segurança, né? Aliás, há pouco tempo atrás teve alguns motoristas do Uber que quiseram entrar na justiça contra o Uber. Aí o Uber chegou e falou assim, não, vocês que me contratam. Eu estava vendo a hora que o Uber ia entrar na justiça contra os motoristas. Para os motoristas ainda terem que dever um dinheiro para o Uber, né? E isso, assim, cada vez a gente vai dilapidando mais o que é de todos e colocando todos reféns a esses monopólios, porque esse é um novo mundo, esse mundo tecnológico é um mundo de monopólios, né? É o Uber, que domina o negócio de carona. É o Airbnb, que é o único lá de casa. É o Facebook, que é o único de social. O LinkedIn, que é o único de... monopólio. E quando você está no monopólio e não tem a ajuda do público, num país desigual como o nosso, você está decretando, assim, o caos para as pessoas que são mais pobres. Quando tem enchente, teve uma enchente no Rio de Janeiro agora, o Uber, para você ir da Zona Norte para a Zona Sul, era R$550. Um trajeto que normalmente é R$60. 550. Aí eu te falo o seguinte, e se a gente tivesse feito isso que muita gente fala, que é o seguinte, acaba com tudo que é público? Estado para quê? Se a gente faz isso com a medicina, acaba com esse negócio de SUS, vamos botar pago. Aí você tem uma epidemia. Você tem uma necessidade de vacinar todo mundo. E aí, você não tem mais sistema. Como é que você faz? Vai custar lá a vacina R$10 mil a vacina. E aí vacina o 1% mais rico? Num país desigual como o nosso, a gente tem que tomar muito cuidado com essas soluções. O Uber é maravilhoso como exemplo. Porque ele mostra isso mesmo. Mostra o seguinte, quando fica difícil, a solução é só para rico. Caramba, mas... a solução é só para rico quando fica difícil, mas o rico é rico por causa do pobre que trabalhou para ele. E o pobre não tem nada. Você sabe quando que eu cheguei a essa conclusão na minha vida? Uma vez que eu estava doente, muito doente, eu fui fazer uma cirurgia, a cirurgia deu errado. E aí eu fui parar no Sírio-Libanês, lá, melhor hospital de São Paulo, um dos melhores hospitais da América Latina. E aí fiquei lá internado, quase morri, né? Por causa desse problema, perdi 12 quilos numa semana, tomando morfina pra caramba, foi um caos, quase morri mesmo, de verdade. E aí, no meio daquele caos, uma pessoa que trabalhava pra mim, a filha dele de 12 anos teve um problema de apendicite. E ele me ligou dizendo que estava correndo pro hospital e ele foi pro hospital. Ele chegou no hospital, SUS, né, hospital público,
E aí, no dia seguinte, eu liguei para saber como é que estava a filha dele. E ele falou, não foi atendida ainda não, minha filha está na maca ainda. E ele naquela cadeira sentada de plástico azul, um dia depois, e a filha dele morrendo de dor. Aí no dia seguinte eu liguei. E no outro liguei. Ele passou 4 dias sentado numa cadeira daquelas azul de plástico, com a filha dele que podia ter morrido, numa cadeira, numa maca, sentindo uma dor incrível. E eu naquele luxo, com TV de plasma, ar-condicionado, um monte de médico, etc. E aí eu comecei a pensar, falei, por que eu tenho isso e o cara não tem? Eu falei, quem tá bancando isso que eu tenho? Aí eu falei, quem tá bancando isso que eu tenho é o plano de saúde, porque eu não tô gastando um centavo. Eu falei, mas quem tá pagando o plano de saúde? Eu falei, pô, é a minha empresa. Eu falei, é minha empresa ou a gente coloca isso como um dos preços dos produtos que a gente tem e quem paga é o nosso cliente? Eu falei, a gente põe como um dos preços dos produtos, quem paga é o nosso cliente. E quem eram dos meus clientes? Esse cara que trabalhava comigo. Então, quando eu fiz o caminho do dinheiro do começo até o final, ele que bancava esse meu luxo não tinha direito ao mínimo de dignidade para a pessoa que ele mais amava na vida, que era a filha dele. E eu, como grupo social, como classe, como, enfim, pessoa que tem o poder de decidir na mão como grupo, né? Não permito a ele, e pelo contrário, ainda falo aquelas frases do tipo, faz o seguinte, cobra R$50 cada consulta, que R$50 todo mundo tem para dar. Com essa insensibilidade, com essa crueldade, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que entender, primeiro, o fluxo de riquezas que a gente tem no nosso país, as relações de dependência, as relações de poder, porque se a gente não fizer isso, a gente vai continuar como refém dessa situação. Por exemplo, se a gente não destravar a capacidade do Estado de investir, fazendo cair essa emenda constitucional 95, que é a emenda do teto dos gastos, a gente vai continuar completamente refém. Se a gente não repensar a lei de responsabilidade fiscal e modernizá-la para a situação que a gente tem hoje, a gente vai continuar completamente refém. Aí o sujeito ouve isso e fala isso. Pô, o cara querendo gastar e etc. Não é querendo gastar. A gente está aqui falando numa revista que fala sobre negócios, empresas, etc. Então esse público vai entender muito bem o que eu estou falando. Quando você quer montar uma empresa, existe uma coisa chamada business plan. O seu plano de negócios. E como é que é o seu plano de negócio? Nenhuma empresa nasce já com resultado. Ela nasce, investe para construir alguma coisa, né? E aí, quando ela investe e constrói essa alguma coisa, esse negócio começa a trazer resultado. Então, você tem uma barriga, e essa barriga só faz sentido de resultado, ou seja, você começa a perder dinheiro, porque lá na frente vai começar a entrar dinheiro, essa curva vai começar a subir, e o que você vai ter de resultado lá na frente compensa o que você perdeu aqui. Então, é isso que o governo tem que fazer. O governo tem que chegar e falar o seguinte, olha, a gente quer destravar isso, mas a gente quer destravar para ser responsável fiscalmente. Eu vou garantir para vocês o seguinte, tudo que a gente não é hoje, mesmo com essas leis todas, é responsável fiscalmente. Como é que a gente é responsável fiscalmente se cada vez a gente arrecada menos e cada vez nossa dívida cresce mais? Onde é que está a responsabilidade nisso? Responsabilidade seria falar o seguinte, olha, temos um país que tem capacidade de gerar riqueza, temos um povo que está doido para trabalhar. Então, vamos criar um plano de negócios que é o seguinte, vamos investir em infraestrutura tanto, vamos investir em educação tanto, vamos reformar o que a gente tem nessa estrutura toda de governo, blá, 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 e para isso vamos precisar gastar tanto de dinheiro. Mas estamos gastando isso tudo de dinheiro porque sabemos que isso que estamos fazendo vai gerar tal resultado e esse resultado vai gerar não só um resultado direto para a gente, como um resultado indireto através de impostos e etc. Está aqui o nosso plano de negócios. E aí, com esse plano de negócios, você investe, você passa a ser aí sim responsável fiscalmente, porque aí você tem algum dinheiro para poder pagar as coisas. E você tem emprego que o país tanto precisa. E deixa de ser refém dessa turma que vai precisar colocar o dinheiro para produzir e aí vai gerar emprego também. Mas para conquistar isso, talvez a gente precise de uma responsabilidade dos governos em sequência, né? Porque o que parece é quando um presidente assume, ele tem uma nova ideia sobre economia e tudo que foi feito no governo anterior está errado ou está certo, dependendo se ele foi reeleito.
Porque fica parecendo que só existem dois tipos de maneira de atuar na economia. Ou você investe sem pensar em responsabilidade, ou você tem responsabilidade sem investir. Como é que você consegue um equilíbrio e uma continuidade mesmo, uma política pública que perdure, para o país não ficar a cada 4 anos mudando de ideia? Você está certíssima. Aliás, eu até gostei. Como é que é? Ou você investe sem ter responsabilidade. Não, ou você gasta sem ter responsabilidade, ou tem responsabilidade e não gasta nada, né? Exatamente. E é investir com responsabilidade. As pessoas têm que ter na cabeça de volta isso. Vai crescer, né? Todo mundo, a gente quer que o país cresça, né? Quando é que vai crescer? Todo mundo que está nos ouvindo, ponha na cabeça. Só existe crescimento com investimento. Não tem como. Se você não estiver vendo o investimento hoje, você pode ter certeza que não vai ter crescimento amanhã. Certeza absoluta. Não existe. É matemático. E você torcer contra isso é gastar tempo torcendo. É igual você pular para cima e torcer para continuar subindo. Não adianta você torcer. Você pulou para cima, você vai cair para baixo. Torcer contra a lei da gravidade. Então é o seguinte, você tem que pensar o seguinte, o que está tendo de investimento? Não está tendo investimento quase que nenhum, né? Agora, provavelmente, a gente vai começar a ter um pouquinho de investimento, porque a mão de obra ficou tão barata no Brasil que a gente vai ter aquele investimento quase que escravocrata, né? Que são as pessoas, até empresas vindo de fora, e isso está acontecendo um pouco agora, as empresas estão vindo de fora. Porque com o dólar a 4, a mão de obra aqui num preço ridículo, salário mínimo com expectativa de não ter reajuste real nenhum. Aí o cara lá de fora vem e fala o seguinte, opa, achamos uma nova África aí, achamos um novo ambiente. E aí a gente fica todo feliz que estão vendo uma turma aqui para explorar mais ainda a nossa mão de obra, tirar todas as reservas que a gente tem, derrubar nossas árvores, sujar nossos rios e levar tudo isso para os países que já são países super desenvolvidos, que são dependem desse consumo que é extrativista, né? Que você não se preocupa com como é que o mundo vai ficar depois. E a gente está super feliz com isso. Entendeu? Mas é isso que a gente tem que ver também. O investimento é de qual natureza, né? É um investimento que daqui a 5 anos a gente vai olhar e vai falar o seguinte, caramba, que bom que teve esse investimento, somos um país melhor do que éramos 5 anos antes? Ou é um investimento que simplesmente vai dar aquele alíviozinho pra gente, entendeu? É o analgésico, né? Que você não curou a sua doença, tomou um analgésico, passou a dor rapidinho, quando passou a dor no analgésico, você vê que tá 10 vezes pior do que estava antes. Então, tem que tomar cuidado, porque algumas medidas que as pessoas estão querendo fazer são analgésicas. Veja bem, se a gente passa, eu sei que é tema de outro bloco, a gente volta com calma. A gente passa uma reforma da Previdência. O governo agora fala em liberar os saques do FGTS para as pessoas poderem usar. A gente fala dos velhinhos poderem pegar a casa que eles têm e fazer hipotecar as casas, que no final ele dá a casa para o banco e vai recebendo. Aí, beleza, a gente está fazendo o seguinte, a gente está limpando o pouco que tem no cofre dessas pessoas. É o analgésico. Só que a doença não está sendo curada. Aí, quando essa pessoa, assim, passar o analgésico, ou seja, acabou esse dinheirinho que ele tinha no FGTS, acabou, não sei, ele olha e fala assim, não, mas agora tem a Previdência. Não, Previdência também não tem. E o emprego? Não, agora você está velho. Nessa sociedade nova, quem tem mais de 55 anos perdeu o emprego, não tem emprego. E agora eu tenho o quê? Agora é o seguinte, cara, vai doer até morrer. É isso. Agora vai doer até morrer. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, para não estar querendo desesperadamente o analgésico sem ter a coragem de enfrentar a doença. E enfrentar a doença dói mesmo, dói um pouco. Entendeu? Só que, é uma decisão que o país primeiro tem que ter a consciência dessa necessidade. E aí você tem um ponto que é importante, que é o seguinte, se o país inteiro apoia um projeto de país, não um projeto de poder, mas um projeto de país, você pode ter até governos mais de direita, mais de esquerda, etc., mas o projeto de país segue, né? Sendo mais liberal, mais progressista, taxando mais os ricos, taxando menos os ricos, etc., mas é um projeto de país segue. A gente não tem projeto de país nenhum. Aliás, nesse governo a gente chegou no auge. A gente não tem projeto de nada. Se a gente perguntar para 10 pessoas na rua, qual o projeto do governo? Ele vai falar, Previdência. É isso. Ele vai falar só isso. É tudo ou nada, Previdência. E é uma maluquice. Hoje, por acaso, eu fiz um post no meu Twitter antes de vir para cá e eu falava isso.
Eu falo, olha que cruel você chegar e falar assim, de quanto pior, melhor. Quanto mais caos econômico, social tiver, melhor, porque aí mais pressão para aprovar a Previdência. Gente, a planilha de Excel, dentro do número tem um monte de gente ali. Aquilo ali não é um número, não. Quando você falou, aqui ó, deu uma piorada agora vamos botar mais pressão. Essa deu uma piorada, morreram 10 mil pessoas nessa piorada. E aí? E aí morreu 10 mil pessoas, agora ficou mais fácil aprovar a Previdência? Bom, Eduardo, com essa história a gente encerra o primeiro bloco e daqui a pouco a gente vai falar de um tema também que está aí nos tornando reféns, que é a reforma da Previdência. No final do primeiro bloco, Eduardo, nós falamos sobre os impactos da reforma trabalhista na geração de empregos. E agora nosso objetivo é entender os efeitos de uma outra reforma, tão ou mais importante para os profissionais brasileiros, que é a da Previdência. Eu queria começar aqui nossa discussão sobre a reforma da Previdência trazendo uma fala do secretário do governo Marco Antônio Cavalcanti, que ele falou numa entrevista à Globo News que com as novas medidas previdenciárias a gente conseguiria gerar 4,3 milhões de empregos até 2022. Faz sentido? Se a gente somar com os 6 da reforma trabalhista, acabou o problema, né, do país. E, novamente, as pessoas acham que emprego surge assim num estalo, num passe de mágica, não tem motivo. A gente tem que pensar nas relações de causa e efeito. O que vai gerar esses empregos? Olha só, você já viu alguma vez no discurso do governo ele explicando como que vão ser gerados os empregos? Em quais áreas vão ser gerados os empregos? Por que vão ser gerados os empregos? Ele não fala, como não falou na reforma trabalhista. Se você tem um número, eu adoro 4,1, né? 4,1 é maravilhoso, né? Porque se é 4,1 tem um estudo. Exato. Se não tem estudo é 4, né? Então, arredondado. É lógico. Se é 4,1 tem um estudo. Então cadê esse estudo? Em quais áreas vão ser? Quem vai investir esse dinheiro? De onde vem esses números? É isso. Essa é uma boa pergunta para a gente fazer. Aliás, as previsões para 2060, né? Que mostram, em 2060, não sei o quê. Caramba, olha 10 anos atrás. Metade dos empregos que a gente tem hoje em dia não existiam 10 anos. Não existia Uber 10 anos atrás, né? Então, mas voltando à história, para ter 4,1 milhões de empregos, vai ter que ter investimento de alguns grupos que gerem muitos empregos. Por exemplo, não adianta ter investimento de banco. Investimento de banco corta emprego, não gera emprego. A gente viu, 2017, 20 mil empregos quase foram cortados. Então, quais são esses grupos que vão investir gerando esses empregos por se sentir mais confortáveis com a reforma da Previdência, que tira receita de boa parte da população que gasta 100% do que ganha. Olha só, essa é a equação matemática que a gente tem. Essa reforma da Previdência, a maior parte da economia é feita em trabalhadores que recebem até 3 salários mínimos ali. Tá? Se você for pegar esses, em média, vai ser menos de R$ 1.500. Eu tô falando até porque tem um pedacinho que ganha até 3 salários mínimos ali. Essa turma é uma turma que a maior parte dela vive nas pequenas cidades brasileiras, tá? E nessas cidades, quem já visitou uma cidade pequena do Brasil sabe que funciona na caderneta. Você não paga as coisas, você tem uma caderneta lá, vai juntando quando você está consumindo, chega no dia do pagamento ali da aposentadoria, todo mundo liquida o negócio. Então, a gente tem que conseguir responder a seguinte pergunta. Quais empresas vão contratar 4,1 milhão de pessoas... 4,3, tá? 4,3, então é mais específico, né? 4,3 milhões de pessoas, tá? Para produzir algo que demanda gente para ser contratada e vender esse algo, né? Para... pessoas que estão com menos renda agora. Tem que responder, porque se não tiver essa resposta, isso aí é o seguinte, é que nem falar o seguinte, se fizer a reforma, eu tô falando para você, vai perder 2 milhões de empregos. Mas por quê? O governo fala que vai fazer 4, eu falo que vai perder 2, cada um fala uma coisa. Se é assim, cada um pode falar o que quiser. Entendeu? Então não faz sentido nenhum a gente imaginar que vão ser criados 4,1 milhões de empregos por causa de uma reforma que tira a renda da população que gasta tudo. E esse dinheiro, novamente, a gente já falou no primeiro bloco sobre riqueza e dinheiro, né?
Vamos pensar em riqueza. Essa riqueza que está saindo dessas pessoas que vão deixar de receber esses benefícios da aposentadoria, né? Essa riqueza está indo para onde? Eu te respondo. Essa riqueza está indo quase que toda para o pagamento de juros da dívida. É importante o governo falar isso. Por isso que eu já conversei com alguns deputados, senadores, falei o seguinte, coloca como condição para passar a reforma, eu quero um carimbo nesse dinheiro todo que vai ser economizado. Vai economizar 1 trilhão? Então tá bom, desse 1 trilhão que vai ser economizado, vai 200 milhões para educação, vai 200 bilhões para educação, perdão, vai 200 bilhões para saúde, vai 200 bilhões para um programa de renda mínimo, vai para... Bota carimbo. Porque se ele tiver que botar carimbo, você sabe para onde é que vai ser o carimbo? É tudo juros da dívida, ou quase tudo juros da dívida. E qual o problema dos juros da dívida? Os juros da dívida é pago. 90% da dívida pública brasileira está na mão de fundos de investimento, bancos e de investidor estrangeiro. São pessoas que o que ele ganha ele não gasta, o que ele ganha ele poupa, ele compra mais juros da dívida, realimentando o processo. Então, esse dinheiro não volta para a economia. Então, você está tirando dinheiro que volta 100% para a economia e colocando dinheiro que vai 100% para estoque, para comprar mais dívida. Como isso vai ser expansionista? Como isso vai contribuir para o crescimento de longo prazo? No curto prazo, tem um soluço de crescimento, porque tem um monte de gente que está pensando o seguinte, se passar a reforma, porque contou-se a mentira 1 milhão de vezes, para muita gente essa mentira é verdade. Então você tem um efeito psicológico aí no curto prazo, que é o seguinte, se passar a reforma da Previdência, o Brasil vai voltar a crescer. Pô, eu quero sair na frente. Então, quando faz isso, né, o cara chega e começa a investir achando que ele vai sair na frente. E o governo acha... Enfim, eu tô querendo achar o que ele acha, né? Mas só pode ser isso, porque é a única maneira. Ele acha que esse soluço vai fazer o carro pegar. Porque quando essa turma der essa primeira investida vai gerar um pouco de emprego, esse emprego vai gerar demanda, essa demanda vai gerar mais investida. Ele acha que o carro vai pegar com esse primeiro soluço. Mas, gente, assim, eu não consigo ver a menor possibilidade do país pegar com um micro soluço desse. Até porque, nos próximos 3 anos, os gastos estão dados com a Previdência. Não tem economia nenhuma nos próximos 3 anos. Essa economia só começa a acontecer daqui a 4, 5 anos. E aí, nos próximos 3 anos, essa turma que vai investir agora, vai investir e quebrar. Em março, você fez uma apresentação na Comissão de Direitos Humanos do Senado sobre a Previdência. E o teu depoimento viralizou, foi assistido por milhares de pessoas, incluindo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi no Twitter dizer que não te conhecia, mas teu ponto de vista estava correto, né? E uma das coisas que o FHC disse é: o olhar tem de ser tanto fiscal quanto redistributivo. O que ele quis dizer com isso? Porque ele defende que a reforma da Previdência tem que ser feita, né? Então, a primeira coisa que eu queria saber é se você concorda que a gente precisa necessariamente de uma reforma no sistema previdenciário e depois que você explique de que maneira é fazer isso, tanto do ponto de vista fiscal quanto redistributivo. Tá, vamos lá. O governo tem como principal argumento a questão de corte de privilégios, né? A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o seguinte: quais são os privilégios? E aqui não é o Eduardo falando, tá? Eu vou tentar pontuar aquilo que as pessoas chamam de privilégios. Primeiro, as pessoas chamam de privilégios os servidores públicos que podem se aposentar com a paridade e integralidade, ou seja, eles têm o mesmo, como aposentadoria, o último salário que eles tiveram, e se esse salário for reajustado depois, eles acompanham isso, né? E segundo, salários, aposentadorias muito altas que acabam juntando vários benefícios que o cara tinha, etc., e formam aposentadorias aí enormes. Isso é um dos privilégios. Outro privilégio que as pessoas falam, os militares, que eles entram para a reserva muito cedo, não sei o quê, e tem lá a aposentadoria deles. Outros privilégios que eles falam, nos próprios militares, as pensões por morte que existem, etc. Bem, vamos lá. Nessa reforma, isso que eu estou falando são números agora, números, tá? Os servidores públicos federais, eles já não têm mais, aqueles que ingressaram depois de 2012,
a integralidade e a paridade. Ele já tem o teto de R$ 5.800. Ele já tem as mesmas condições das pessoas que têm o INSS. Então, não tem mais o federal. Então, qual seria um corte? O dos municípios e dos estados. Fazer com que os municípios e estados passassem a ter a mesma regra do governo federal. Isso quem decide são os municípios e são os estados. Então, esse privilégio... E, aliás, essa semana já tinha uma notícia num dos principais jornais do Brasil, de direita, falando que os estados e municípios provavelmente vão ficar fora para poder passar. Então, esse privilégio dançou, não tem mais. Os militares... A primeira proposta que foi enviada dos militares foi completamente modificada, de modo que os militares, hoje em dia, a economia que se prevê com os militares ao longo de 10 anos é zero, são 10 bilhões de reais. Por quê? Porque tudo aquilo que eles fizeram de corte na aposentadoria, eles fizeram aumentando através dos planos de carreira com mais receita. Então, essa turma também não vai ter. Então, o que sobrou de privilégio? É isso que a gente tem que se perguntar. O que sobrou de privilégio? Aí o que eles falam que sobrou de privilégio é o seguinte. Você, quando tem salários altíssimos, a contribuição para quem ganha acima de 39 mil reais vai ser de 22% do que ultrapassar 29 mil reais para aposentadoria. Só que aí eu falo o seguinte, mas calma aí, acima de 39 mil reais não podia ganhar. É teto constitucional. O servidor não podia ganhar acima de 39 mil reais. Então, se é um governo corajoso mesmo, aplica o teto. Não é 22% acima do teto, aplica o teto. E aí, quando você vai ver o número, você vê o seguinte, que mais de 90% ao longo de 20 anos da economia que o governo quer fazer vem de benefícios abaixo desses que tem, em média, R$ 1.500 de valor de benefício. Que são benefícios que pegam BPC, abono salarial, trabalhador urbano que ganha 1 salário mínimo, 2 salários mínimos de aposentadoria. Então, assim, o que o Fernando Henrique quis dizer é o seguinte, que foi o que eu disse lá. Falei assim, vocês não identificaram todos os privilégios? Então faz os privilégios e ponto. Por que você vai ter que cortar do aposentado rural, que não tem condição de trabalhar? Por que você vai cortar do abono salarial, que é o cara que ganha 1, 2 salários mínimos, e o cara faz tudo certinho, tudo, ele é formal, o cara é uma joia rara no mundo de hoje em dia, que ele é um trabalhador formal, que contribui com tudo que tem que contribuir para fazer a máquina continuar funcionando, para fazer o Estado continuar tendo receitas. Aí esse cara tem um prêmio de 1 salário mínimo por ano, que dá 1 Bolsa Família por mês, mais ou menos. Não, corta do que está fazendo tudo certinho. Por quê? Não, vamos punir quem está fazendo certo. E vamos premiar quem está fazendo errado. Vamos dar mais as multas que tinham lá para trás para as pessoas que não pagaram INSS, etc. Faz o seguinte, vamos isentar essas pessoas. Vamos perdoar essas dívidas todas. É isso que a gente está fazendo. A gente está punindo quem faz certo e está perdoando quem fez errado. Então é o seguinte, para acabar com a desigualdade, você tira de quem tem mais e tira de quem tem menos. Como é que você acaba com a desigualdade? Você mantém a desigualdade trazendo todo mundo para baixo. Tem que tirar de quem tem mais... E fazer o seguinte, no mínimo, não mexer em quem tem menos. Ideal seria dar para quem tem menos, mas no mínimo não mexer. E é isso que o ex-presidente da República fala. Eu imagino, né? A gente falar o que a outra pessoa fala é uma pretensão enorme, mas eu acho que é isso que ele está querendo dizer. E, Eduardo, e sobre a capitalização? Porque agora está parecendo que, então, a solução é a capitalização, as pessoas vão ter que começar a se responsabilizar pela própria aposentadoria, o que, teoricamente, é uma coisa interessante, mas num país que não tem nem educação básica e muito menos educação financeira como o Brasil, parece você dar uma responsabilidade para uma pessoa que simplesmente não tem dinheiro para guardar. O que você acha desse tema? É isso que eu ia falar, né? É mais do que responsabilidade, né? O cara não tem a possibilidade. Na verdade, a capitalização ela é meio que um sistema de poupança. Eu estou simplificando, mas é um sistema de poupança que a pessoa vai ter ao longo da vida. Você não tem mais segurança nenhuma. A Seguridade Social traz segurança. E ela diminui desigualdade porque ela tem piso e teto. Agora, quando você chega e faz um regime de capitalização, essas pessoas mais pobres, elas vão capitalizar o quê? O quê? E as desigualdades que no país são monstruosas, elas vão ficar muito maiores na velhice. E hoje, na velhice, a gente consegue quase erradicar a pobreza. Eu vou pegar vocês duas como exemplo, que vocês representam o grupo que eu mais gosto de dar
como exemplo na capitalização. Vocês são mulheres. E vocês sabem que a mulher, ela tem uma carreira mais curta que a do homem. Vocês sabem que a mulher, por causa de preconceito de gênero, recebe muito menos que o homem. E vocês sabem que a mulher tem uma expectativa de vida maior do que a do homem. Sabe o que acontece quando você pega tudo isso e joga numa conta de capitalização? Isso faz com que você vai ter para receber lá na frente seja muitas vezes menor do que a do homem. Porque você recebeu menos, contribuiu menos e vai viver mais recebendo benefício. Então aquilo que já era injusto para vocês na fase do trabalho se torna várias vezes mais injusto na fase da aposentadoria. Todo regime de capitalização potencializa desigualdades. Não é à toa que a maior parte dos países do mundo, já é a maior parte, porque é mais de 50% que tentaram implementar o regime de capitalização, já desistiram. Tem um relatório da OIT, que as pessoas deveriam ler. Tem um relatório do Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia, que foi um dos caras que lá atrás, em 94, participou desse relatório sugerindo que os países adotassem um sistema de capitalização. Ele fez um outro relatório em 98 ou 99 falando dos erros que aconteceram e, assim, criticando demais o regime de capitalização, onde ele fala, acho que 10 ou 12 mitos que as pessoas acreditam. E você vai ver os mitos do sistema de capitalização, são exatamente as coisas que a gente está usando para defender. O Prêmio Nobel de Economia se refere a estes pontos que a gente usa para defender a capitalização como mitos da capitalização. Então, a quem interessa a capitalização? A quem interessa ter qualquer conta de poupança, que são quem? Os bancos e as seguradoras. Só a eles interessa. Ao trabalhador é a pior alternativa que podia existir. Eduardo, recentemente o governo liberou o saque de R$ 500 das contas ativas e também das inativas do FGTS, sob a justificativa de que isso vai ajudar a estimular a economia. O que você pensa sobre esse tipo de medida? Já que a gente está sem tempo, eu vou falar só um dito popular que vocês devem conhecer, que exemplifica isso que ele está querendo fazer. Você já ouviu as pessoas mais pobres falando o seguinte, você fala, como é que você tá? O cara fala assim, tô vendendo o almoço para comprar o jantar? Você já ouviu? Sim, muitas vezes. O governo está querendo fazer isso, está querendo fazer a população mais pobre vender o almoço para comprar o jantar. O problema é que é o seguinte, vai chegar no jantar e vai ter que vender o jantar para comprar o café da manhã. E aí ele vai morrer de fome, porque ele vai ficar sem comer nada. O que eles estão querendo fazer é o seguinte, olha, vamos acabar com todas as suas reservas, que já são muito poucas, mas vamos acabar com tudo. A casinha que você tem, vamos hipotecar ela. O FGTS que você conseguiu juntar, vamos raspar ele. A aposentadoria que você ia ter, você não tem mais. O direito de, se você fez um trabalho que foi abusivo, etc e tal, você depois cobrar por essas horas a mais que você trabalhou, você também não vai mais conseguir. E aí sobra para o quê? Nada. Estimular a economia com a sandália havaiana que o cara tem. Vamos fazer o seguinte, o governo agora compra a sandália havaiana de pobre. Pronto, que aí a gente compra a sua sandália havaiana e aí você vai ter um dinheiro para almoçar agora. Isso é programa de governo? Tirar uma riqueza do pobre para ele trocar por outra? Programa de governo é dar mais riqueza aos pobres. Então, eu acho assim, esse caminho, um caminho que mostra que tipo de governo, o mindset do governo que a gente tem. Eduardo, muito obrigada pela sua participação. Espero que você volte aqui em outros episódios. É um prazer recebê-lo. Tá bom, muito obrigado. E boa sorte aí, né, ao podcast que se inicia. Tenho certeza que vocês vão traçar uma trajetória muito bacana aqui. Obrigada, Eduardo. Bom, gente, vai chegando ao fim o nosso primeiro episódio do Rádio Peão, podcast de carreira, mercado de trabalho e economia da revista Você S.A. Eduardo, super obrigada pela sua presença. Esse podcast teve produção minha, Mariana Poli, e da repórter Alexa Meirelles. A edição de som é de Rafael Bertazzi e a trilha sonora de Chico Labels. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Para comentar esse programa, escreva para o nosso e-mail podcast@vocesa.com.br ou envie mensagens nas redes sociais usando as hashtags Rádio Peão e Você S.A. Até semana que vem, pessoal!